Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos mais uma vez na presença de Deus, aqui na casa do Senhor, neste local de oração, onde nós nos reunimos no nome de Jesus Cristo para buscar ao Senhor, para engrandecer o nome de Deus. E este que é o primeiro domingo do ano de 2024, nós estamos na presença do Senhor, todos juntos enquanto igreja. E eu convido os irmãos a iniciarmos este culto orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, nos colocando na presença do Senhor, derramando os nossos corações, abrindo a nossa mente e o nosso coração na presença de Deus. Vamos orar nesse instante, todos juntos, cada um no seu momento, orando silenciosamente, em espírito, acompanhando a oração que eu farei. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor porque tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas e consagrar ao Senhor o culto desta noite, o culto público, enquanto igreja reunida aqui neste local, nesta noite. Que este culto seja consagrado ao Senhor. Que os nossos corações estejam abertos e sejam derramados aos teus pés nesta noite, ó Pai. Que nós possamos dar louvor e adoração de todo o nosso coração a Ti. Senhor, também nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações durante o culto desta noite, para que nós ouçamos a Tua palavra, ouçamos aquilo que vem da Tua parte e possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, reconhecemos que somos pecadores e dependentes do Senhor, e pedimos a Deus que o Senhor nos ampare, que o Senhor derrame das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, purificando-nos, restaurando-nos, usando as nossas vidas para o teu louvor, para o engrandecimento da tua obra, do teu nome, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos, ó Deus, transparecer a essência e o caráter de Cristo por onde passarmos. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Se você puder, coloque-se em pé, vamos louvar ao Senhor, reconhecendo que não há Deus maior, não há Deus melhor, ou não há Deus tão grande como o nosso Deus, porque Ele é o único Deus digno de receber honra, glória e louvor. Vamos agradecer, engrandecer e adorar o nome desse Deus, desse nosso Deus tão grande, que se faz presente em nosso meio. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Vamos nos manter em pé, aqueles que puderem, e abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, versículos bastante conhecidos aí dos irmãos e de toda a comunidade cristã. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, vai estar projetado aqui. Nós podemos fazer essa leitura. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por gentileza, em suas Bíblias ou na projeção. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos aqui reunidos porque um dia entendemos a mensagem da cruz, porque um dia fomos tocados pelo Espírito Santo do Senhor e entendemos então que Jesus Cristo ofereceu-se por nós na cruz para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ter acesso à salvação e sermos reconciliados com Deus e então termos direito a estar nos céus na eternidade, termos então acesso à vida eterna. Uma vez que entendemos essa mensagem da cruz, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus, de viver de maneira que transpareçamos, como dissemos na oração inicial, o caráter e a essência de Cristo por meio das nossas vidas. O texto que acabamos de ler, ou nesse texto o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz aos irmãos ali, inicialmente aos irmãos que estavam em Roma, e depois a todos os demais que tiveram acesso a essa carta, chegando a nós hoje, dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Essa é uma recomendação do apóstolo Paulo, é um rogo, uma petição, dizendo: olha, é importante que entendamos que a nossa vida não é nossa, que a nossa vida pertence ao Senhor, e que agora que entendemos a mensagem da cruz, então, a nossa vida deve ser em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o nosso culto racional, ou seja, o nosso culto ele não é vão, o nosso culto não é banal, o nosso culto tem uma razão, e a razão é apresentarmos as nossas próprias vidas na presença do Senhor. Tudo o que temos, tudo o que somos, transformando as nossas vidas então na presença do Senhor. E o versículo 2, ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, não tornem-se de acordo com o que este mundo está sendo, ou como este mundo está sendo dirigido, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pela renovação daquilo que está no seu interior, daquilo que comanda a sua vida, que dirige os seus passos, para que vocês sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se entendemos então a mensagem da cruz, se fomos alcançados pela graça salvífica do Senhor, nós precisamos deixar o velho homem e estar em uma nova vida com Cristo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com razão, racional, que não é vão, dia após dia, não se amoldando ao padrão do mundo, mas sendo capazes de, com a renovação da nossa mente, de acordo com o Evangelho de Cristo, experimentarmos e comprovarmos a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, que se cumpre na vida daquele que é seu servo, que é aquele que é seu resgatado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para que nós entendamos então essa mensagem dia após dia
a mensagem de hoje, né, o pastor vai nos trazer, continuando o tema sobre uma nova vida em Cristo. E nós introduzimos esse tema aqui, né, introduzindo aquilo que o pastor há de nos trazer como mensagem, dizendo que nós precisamos entender que precisamos ter uma nova vida em Cristo, viver essa nova vida na presença do Senhor. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com um hino agora, de número 377, do cantor cristão, que tem por título Não Sei Porquê. Ele diz: não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador para si me resgatou? Mas eu sei de uma coisa, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós precisamos viver uma nova vida em Cristo, precisamos viver não moldado aos padrões do mundo, porque a nossa esperança precisa estar depositada no Senhor. Não sei por que o amor de Deus se revelou a mim. Não existe uma razão específica, porque eu não sou bom o suficiente para ser merecedor do amor de Deus. Mas o que eu sei é que o Senhor manifestou a sua graça, o seu amor. E eu sei e posso ter a certeza de que em quem tenho crido, e esse em quem eu creio, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos glorificar o nome do Senhor com esse hino de número 377. Vamos fazer um grande coral a partir dele. Os irmãos que souberem outras vozes além do soprano, vamos fazer para a honra e glória do Senhor, glorificando aquele que nos amou primeiro. Porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra ti me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, consagrando as nossas vidas no altar do Senhor. Pai, mais uma vez na Tua presença te engrandecemos, ó Deus, e consagramos as nossas vidas ao Senhor. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque reconhecemos as Tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã. E reconhecemos, ó Deus, que fomos alcançados pela Tua graça, não porque merecemos, mas porque a Tua graça é imensa, porque o Senhor é amor e demonstrou o Teu amor a nós, Pai. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite para buscar o Teu nome. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor que é dado de coração a Ti, Pai. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos passar alguns recados rapidamente para os irmãos. Lembrando da nossa programação desta semana, na quarta-feira, às 8 da noite, nós temos o culto de oração aqui no templo. Então, todos os irmãos estão convidados a estarem conosco, especialmente os nossos visitantes, aqui na quarta-feira, às 8 da noite. Todas as quartas, nesse horário, nós temos o culto de oração. Às quintas-feiras, também às 8 da noite, nós temos os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, lá na casa do pastor Alex, na Vista Verde, e também lá na casa do irmão Walter, é isso? Na sexta-feira, na casa do irmão Walter, às 8 da noite, lá no Jardim Adamantina. Então, quinta e sexta, os PGMs às 8 da noite. No domingo, às 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Então, é importante a gente estar presente aqui, todos juntos. Nós temos salas para todas as idades, com a linguagem específica para cada faixa etária aí. E, principalmente, os jovens, homens e mulheres, estão estudando o livro do Apocalipse. Capítulo a capítulo, né, nós estamos passando, então, por esse livro para entender o quão importante é a mensagem deixada, mensagem de esperança essa, deixada por Jesus Cristo, por meio de sua revelação ao apóstolo João, lá no livro do Apocalipse. E nós aguardamos a volta de Cristo, aquilo que está descrito de maneira tão grandiosa ali naquele livro. E é importante nós estudarmos, então, o livro do Apocalipse. Na EBD nós temos essa oportunidade. E no domingo, no finalzinho da tarde, 6h30 da tarde, estamos todos juntos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus em conjunto, culto público. Temos mais algum recado, pastor, a passar? Próximo domingo, então, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, os irmãos estejam conosco aqui, convide aqueles que não puderam estar aqui hoje, os membros da igreja, dê um recadinho aí, para que estejam presentes aqui no próximo domingo, o culto, a celebração da Ceia do Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar nesse primeiro trimestre de 2024 a campanha de missões mundiais. Mas antes de iniciarmos essa campanha propriamente dita, nós vamos apresentar brevemente, alguns tópicos que a nossa Convenção Batista Brasileira tem trabalhado junto aos batistas do Brasil. E um desses programas da Junta de Missões Mundiais e da Convenção Batista Brasileira é o Programa de Intercessão Missionária, o PIM, que todos podem participar, todos podem ser intercessores de missões. As campanhas de missões, a gente fala sobre aquilo que está sendo trabalhado lá no campo missionário, ou sobre a possibilidade de arrecadação, de levantamento de ofertas para o sustento daquela obra missionária lá. Mas nós, às vezes, nos esquecemos que missões é ao longo de toda a nossa vida e que nós podemos contribuir de várias formas. E uma das formas mais eficazes de contribuição para missões é por meio da intercessão, da oração específica sobre um caso, específica sobre um assunto, específica sobre um fato concreto. E nós estamos vendo aí no nosso telão o programa de intercessão missionária que os irmãos podem participar, orando pelos missionários que estão no campo, que estão em vários países, inclusive naqueles países onde o cristianismo é perseguido. Nós comentamos aqui sobre
o massacre que teve lá na Nigéria, um país de maioria muçulmana, lá na África, o massacre de cristãos na semana entre o Natal e o Ano Novo, agora no fim de 2023. E nós temos missionários batistas brasileiros lá na Nigéria também e em outros países que têm perseguição aos cristãos. E esses irmãos precisam das nossas orações, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando muitos justos, a igreja como um todo está orando, o poder de Deus é manifestado. E já está disponível, inclusive, lá no site da Junta de Missões Mundiais, quem tiver possibilidade de acessá-lo, o diário de oração, com pedidos de oração dos campos missionários. Então, se os irmãos tiverem interesse de participar da intercessão por missões, nós vamos disponibilizar esse calendário aí do mês de janeiro, lá no grupo da igreja, e os irmãos podem orar, durante as suas orações, colocarem os pedidos de oração, que são um por dia, né? Nós temos aí 31 pedidos de oração, pelo menos, nesse mês de janeiro, pelos missionários que estão nos campos. Não se esqueçam de orar, de interceder por missões. E no próximo domingo a gente vai lembrar de um outro programa, que é o programa de adoção missionária. Quem tiver condições de adotar financeiramente um missionário pode fazê-lo voluntariamente, de coração, aquilo que o Senhor tocar em seu coração. Mas quem ainda não tem condições de adotar um missionário, pode adotá-lo em oração. O Senhor ouve a sua oração, o Senhor responde e o Senhor atende lá no campo onde o missionário estiver e onde o trabalho está sendo realizado. E o site, então, de Missões Mundiais é missõesmundiais.com.br/ore. Nesse site os irmãos podem encontrar um pouco mais falando sobre o programa de intercessão missionária. Um slide anterior. O pedido de oração de hoje, especificamente dia 7 de janeiro, é: ore por sabedoria aos missionários e líderes da Junta de Missões Mundiais para montar o planejamento estratégico de 2024, de acordo com a realidade de cada campo. Gênesis 14:15 e Romanos 7 é a leitura do dia. Vamos fazer isso nesse momento, irmãos? Vamos dobrar os nossos joelhos, ou assentados mesmo como os irmãos estão. Vamos ter um momento de oração por missões, oração pelo campo missionário, para que o Senhor alcance com graça, com sabedoria, os missionários que estão lá no campo. Que o Senhor possa também trabalhar, né? O Senhor, ele pode, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe na vida daqueles que estão sendo alcançados com a evangelização lá nos campos missionários, seja em qualquer país que esses missionários estiverem fora do Brasil, para que eles possam ser alcançados também com sustento, com alegria, porque às vezes distante da família, enfrentando dificuldades, perseguições, os missionários também se enfraquecem espiritualmente. Então nós precisamos orar para que eles sejam fortalecidos na força do poder do Senhor, para que a obra missionária possa avançar. Nós não estamos lá na Nigéria, na China, né, em qualquer outro lugar do planeta, mas podemos dobrar os nossos joelhos aqui, para que o Senhor os alcance com a sua graça, por meio das nossas petições. Vamos orar então, um momento de oração, intercedendo pelos missionários que estão no campo de missões fora do Brasil, para que o Senhor dê a eles sabedoria, força e entendimento, para a honra e glória do Senhor.
Senhor, ainda na tua presença, Pai, nós te suplicamos, ó Deus, em especial pela vida dos missionários, sejam eles batistas ou de outras denominações que professam o nome de Jesus Cristo como Salvador, onde quer que eles estejam, ó Pai, que o Senhor os alcance com a tua graça, Deus, porque eles são servos teus, comissionados pelo Senhor, chamados por ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor os alcance com a tua graça, dando a eles sabedoria, dando a eles fortalecimento na fé, em nome de Jesus, Pai, dando a eles as palavras de salvação que o Senhor tem a dizer, para que o Senhor use a boca e a vida deles, ó Deus, onde quer que eles estiverem. Ó Pai, nós também pedimos que o Senhor os sustente e nos permita, ó Deus, nos dê condições de auxiliar no sustento da obra missionária no Brasil e fora do Brasil, em nome de Jesus, Pai, para que o teu evangelho se expanda por todos os cantos deste planeta, para que assim todo ouvido possa ouvir sobre a salvação de Cristo, e então o Senhor Jesus Cristo volte para levar a sua igreja e colocar um fim na história do mundo. Ó Deus, nós colocamos em tuas mãos também o coração de cada pessoa que há de ouvir do teu evangelho, que há de ouvir a evangelização por meio desses missionários nesses países, ó Deus. Prepare os corações dessas pessoas para que ao ouvirem o evangelho eles possam ser quebrantados, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e então os seus nomes serem escritos no livro da vida do Cordeiro. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Convido a igreja que esteja em pé, aqueles que puderem, para glorificarmos o nome de Deus. A música que nós vamos cantar nesse próximo momento, né, de louvor, diz: vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. E o refrão diz: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nós precisamos estar felizes na presença do Senhor, vivermos felizes na presença do Senhor, porque fomos resgatados por Ele. Enquanto nós cantamos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão devolvê-los no altar do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa vivacidade, vivendo feliz e convidando a nossa alma a demonstrar essa felicidade na presença do Senhor. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Louvor.
extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a rede louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a rede louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, e esperançoso vivo na luz, pela vontade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a rede louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a rede Santo, santo, santo é o Senhor. Nós estudamos em Apocalipse, durante a escola bíblica dominical, que essas eram as palavras que os anjos e os seres viventes e os anciãos falavam na presença do Senhor, na visão que João teve lá nos céus. E isso é o que nós devemos viver todos os dias, ou falar, ou enaltecer todos os dias, reconhecer que santo, santo, santo é o Senhor. E nós devemos buscar ter uma vida de santidade na presença de Deus. Vamos glorificar ao Senhor reconhecendo a santidade do Senhor, a soberania de Deus, a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Glória
Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós temos muito a agradecer ao Senhor nosso Deus. Por isso nós vamos cantar: Te agradeço por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda há de fazer. Vamos glorificar ao Senhor, reconhecendo a nossa gratidão e que dependemos do Senhor para tudo o que formos fazer. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu convido que estejam aqui à frente as crianças que ainda estiverem acordadas. E o pastor também, para que nós possamos então fazer a oração pelas crianças, para que elas saiam para o culto infantil, e já intercedamos também pela mensagem, e já agradeçamos também pelas ofertas e pelos dízimos. Vamos fazer um combo. Todas as crianças estão aqui já? Ótimo. Então tá jóia. Vamos orar, vamos interceder então pelo culto infantil, pela vida do pastor que vai nos trazer uma mensagem, e também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Pai, ainda na tua presença, glorificamos ao Senhor e pedimos as tuas bênçãos de maneira especial, ó Pai, pela vida do teu servo, o pastor, que vai nos trazer a mensagem neste momento. Que o Senhor fale por meio da sua vida, por meio da sua boca, e fale aos nossos corações em nome de Jesus. E, Senhor, prepare os nossos corações para que possamos entender a tua palavra, a tua mensagem, e possamos vivê-la no nosso dia a dia em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor também, ó Deus, a vida dessas crianças que vão ali para o culto infantil, a vida de quem vai acompanhá-las também. Que o Senhor abençoe, também preparando a mensagem que vai ser semeada nos corações delas. Colocamos em tuas mãos também, ó Deus, consagrando ao Senhor dízimos e ofertas que foram levantados na tua casa nesta noite. Que o Senhor abençoe, para que sirva de sustento à tua obra missionária aqui em Adamantina e também no Brasil e no mundo, para onde for destinada, para a honra e glória do Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos a ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, graça e paz. Está conosco os irmãos Leonardo e a irmã Vanessa e seus filhos, né? Eles são do Rio de Janeiro e ele é o sargento, não é isso? Que está substituindo o subtenente Theo Resch. O irmão Theo está indo embora e provavelmente amanhã cedo ele estará indo embora, né? E o sargento está substituindo ele aqui, tomou posse, né? Posse que fala, né? Sexta-feira, e devemos estar orando pela vida dos nossos irmãos. Vocês são carioca, da nossa terrinha, né? Ele é de Resende, não é isso? É do Rio de Janeiro, Resende. Você está Resende? Você é da onde lá no Rio? Realengo, ele é de Realengo. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Tá aí não, né? Ele é de Realengo, pertinho do Igor, né? O Igor é de Senador Camará. Então, agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Sejam bem-vindos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais alguém nos visitando nessa noite? Tem também ali, né? A irmã, a filha da irmã Daniela, né? E as filhas, sejam bem-vindas. É a filha da irmã Odelice. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E também a irmã eu esqueci o nome dela. A Lenir. É Lenir ou Leni? Lenir. Tá bom. Viu? A irmã Leni é Leni, sem R no final, né? Em nome de Jesus. Eu coloquei o nome dela com R no final, mas é Leni, né? Eu até substituí lá, corrigi lá, porque eu botei errado. Mas o dela é Lenir mesmo, né? Deus abençoe, né? Amém? Ela é surda e todos que forem falar com ela, por favor, aprendam Libras. Eu não aprendi ainda, mas ela leu os lábios. Irmãos, podem conversar com ela tranquilos que ela lê lábios. O Igor é de Realengo, viu? O sargento. Eu falei aqui, cadê o Igor? Cadê o Igor? Mas você tinha saído com uma água. Ele é de Realengo. É o sargento que assumiu aqui o TG. Tá bom?
Amém, gente boa, gente fina. E a sua esposa também, a Vanessa, né? Ela é de Campo Grande, ela não é daqui, ela é de Campo Grande. Já é mais ali pro lado da Daniel, que morou lá, né, Daniel? Ah, Campo Grande do Rio de Janeiro. Se fosse Campo Grande lá. Ela é de Campo Grande, também é perto, né? Então, estamos em casa. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos dizer para eles com alegria, vamos lá? Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Vamos, tomar um pouquinho d'água. Irmãos, nós estamos falando na carta de Paulo aos Efésios. Ainda não chegamos ao final. É uma carta maravilhosa. Não estamos assim na sua na íntegra, mas estamos quase na íntegra desse texto ou da carta de Paulo, porque é maravilhosa essa carta. Na verdade, aqui na igreja nós já estudamos ela na quarta-feira, mas não assim como nós estamos estudando agora, né, em forma de mensagem. Nós estudamos em forma de estudo, né? Um pouquinho mais assim, foi mais rápido, né? Mas nós temos estudado sobre essa carta, estamos algumas vezes não pregamos, passamos um pouquinho, mas nós sempre voltamos naquilo que nós estamos falando. E nós estamos falando dentro do tema, né? Uma nova vida em Cristo. Desde quando nós começamos aqui a falar sobre a unidade da fé, depois nós abordamos aqui a partir do verso 17, essa nova vida em Cristo, que é isso que Paulo nos traz aqui. E nós, além de outras coisas que nós já falamos, aí agora dentro do texto aqui, do verso 25 para cá, né, nós começamos a falar alguns temas dentro desse tema, uma nova vida em Cristo. E Paulo, ele fala de algumas coisas que os verdadeiros convertidos precisam deixar. A primeira coisa que nós vimos é a mentira, a segunda, a ira, a terceira, o roubo. E no roubo aqui não tem nada a ver com a questão de roubar, assaltar, mas nós vimos algumas situações que nós às vezes roubamos do outro, né? Mas tem também a questão voltada para o dízimo, a questão espiritual, né? De roubar ao Senhor quando não dizimamos, quando não devolvemos os nossos dízimos. Falamos do roubar a hora que nós temos para estar com o Senhor. Falamos aí várias coisas com relação a isso. E às vezes nós achamos que não roubamos, não somos ladrões, né? Mas em se tratando da área espiritual, às vezes nós roubamos muitas coisas. E nós precisamos abandonar isso também. E hoje nós vamos estar falando sobre a quarta coisa que Paulo nos fala dentro do texto aqui, do 25 até o 32, né? Que um verdadeiro convertido precisa abandonar. E essa quarta coisa que Paulo fala aqui são palavras torpes. Palavras torpes. Vamos ver o que Paulo fala aqui, nesse verso, no verso 29, que nós já falamos o 25, o 26, o 27, né, o 28, e agora vamos estar entrando no 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só o que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita a graça aos que a ouvem. E o texto aqui diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu pergunto para os irmãos: o que são palavras torpes? Palavras que não edificam, palavras pecaminosas. Que mais? Palavras torpes, palavrões, né? Palavrões. Então, tudo isso são palavras torpes. E Paulo, ele está trazendo a memória desses novos irmãos em Cristo, que essas palavras
devem sair do vocabulário deles. Porque eles eram agora novos convertidos, novas criaturas, eles tinham uma nova vida em Cristo, eram convertidos e precisavam mudar agora seu padrão vocabular. A forma de falar precisava ser mudada. E eu pergunto, como crentes, nós falamos palavras torpes? Irmãos, às vezes eu fico um pouco assim, meio que envergonhado ao ouvir alguns crentes falando palavras que não edificam. Falando palavras que Paulo, é um texto que fala assim, que não cabe ao cristão pronunciar. E a palavra torpe, ela vem do grego sapros, e essa palavra ela é empregada para árvores, frutos e peixes podres, estragados. Entende? Então Paulo ele usa justamente essa palavra, sapros, nesse texto aqui, para dizer que essas palavras, elas são podres, elas são palavras que não cabem na boca de um crente, de um cristão, que elas não cabem na boca daqueles que se converteram, daqueles que têm uma nova vida em Cristo. Um cristão não deve ter uma boca suja, que a sua língua não pode ser duvidosa. Porque um cristão que tem a boca suja, que a sua língua ela é duvidosa, está com o seu coração repleto de imundícias. Por quê? Romanos 3:14, o texto diz assim, depois de tantas coisas que Paulo fala ali, ele fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amarguras. Paulo ele está falando aqui aos romanos, né? E fala isso também aos irmãos de Éfeso, porque Paulo acompanhava as pessoas e ele se escandalizava também ao ver que as pessoas não mudavam o seu linguajar quando se convertiam. Então Paulo ele chama a atenção, ele repreende esses irmãos para que eles pudessem falar coisas boas, para que eles pudessem pronunciar coisas boas, que pudessem trazer paz àqueles que a ouviam. Quando o coração do homem recebe a Cristo, meus amados, a sua vida muda, a sua boca muda, o seu linguajar muda. Irmãos, eu falava muito palavrão, muito, mas pensa em um camarada que falava palavrão aos 15 anos de idade. Eu me converti em um dia, no outro dia eu já não falava mais palavrão, eu não falava, porque eu entendia que um cristão não podia falar palavrão. Os que se converteram na minha época aí, que tem mais ou menos o tempo que eu tenho de crente, 45 anos, né, de crente, entendem isso. Não é 45, não, 40, senão eu estou com 60 anos. 40 anos de convertido, né? Quem se converteu nessa época entendia, mudava de roupa, sabia que na época Batista não usava calça comprida, não podia usar calça comprida, né? Quem é convertido aqui há mais de 40 anos? Levanta a mão. Leninha e tal. Ninguém mais é convertido há mais de 40 anos? Só a gente? Não era assim, Leninha? Não era assim, irmã? Batista podia usar calça comprida? Mulher não, né? E não usava. E entendia, a Leninha, ela tinha um monte de calça, as calças dela, ela mandou a mãe fazer saia das suas calças, entende? Depois de muito tempo é que começou os batistas deixar tal, mas nós entendíamos que precisávamos mudar, não que fosse pecado, porque nunca foi pecado mulheres da calça comprida, entende? Não é princípio bíblico, não é doutrina isso, mas não podia, e nós respeitávamos. Se nós estávamos naquela igreja, deveríamos respeitar,
os usos e costumes daquela igreja e respeitávamos. Então mudávamos nossa forma de falar, entende? Palavrão não saía mais da nossa boca. Então, naquela época, os crentes queriam mudanças e mudavam. Hoje em dia, irmãos, parece que as pessoas se convertem e não desejam mudança radical na sua vida. Então, Paulo está dizendo aqui que não pode mais haver na boca do cristão palavras torpes, palavras tortas, palavras que não edificam, palavras que fazem mal ao outro. E palavras torpes, irmãos, não é apenas palavrão ou que os irmãos falaram aí. São palavras que às vezes tiram a alegria e a paz do outro. Nós precisamos tomar cuidado. Eu vou citar um exemplo muito claro aqui, que às vezes acontece, tá? Eu chego para, vou usar você mesmo, tá? Lucas, está aqui na minha frente. Chego para o Lucas e falo mal do irmão Marcelo, né? Falo mal do irmão Marcelo. Aí falo um monte de coisa para o Lucas e o irmão Marcelo. Tudo que eu falei para o irmão Lucas, se ele falar para o irmão Marcelo, Marcelo é alegre, feliz, né? Mas eu cheguei e falei coisas que não são verdade, às vezes menti mesmo, né? Porque eu não gosto dele, um exemplo. Aí falei para ele, tudo que eu falei para ele, se ele falar para o Marcelo, vai alegrar o coração do Marcelo? Não. Qual deve ser a atitude dele comigo? Repreender, me repreender. Essa deve ser a atitude dele comigo. Mas ele ouve tudinho, vai lá e fala para o Marcelo tudo que eu falei para ele. O que ele vai tirar do Marcelo? A alegria. E vai trazer para o Marcelo raiva e ódio. Tirou a paz do coração dele. Entende? Quando na verdade deveria me repreender. Me repreender. Porque quando eu levo alguma coisa para ele que não é boa de alguém, e ele me repreende, eu sei que nele eu não posso ir mais. E se cada um de nós fizermos isso, não vai ter fofoca. E ninguém vai levar coisas ruins para o outro. Entende, irmãos? São coisas que nós precisamos fazer. Isso também se enquadra nessa questão de palavras tortas, palavras que não trazem paz, que trazem maldição. Porque é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Entende? Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa mudar. O cristão tem que ter uma comunicação precisa e positiva, isso é, boa, edificante, necessária e transmissora da graça, de graça aos que a ouvem. Aí mais uma vez eu volto. Ele falou para o Marcelo, transmitiu graça para ele? Ou desgraça? Desgraça, porque tirou a sua paz. Nós precisamos aprender isso. Mas se eu cheguei para o Lucas, falei, rapaz, Marcelo é um camarada maneiro, né, rapaz? Muito gente fina, tudo que a gente precisa dele, está à disposição. Eu falei para ele, não falei para o Marcelo. Se ele levar isso para o Marcelo, vai alegrar o coração do Marcelo? Então leva, isso é bom. Mas às vezes nós somos sempre portadores de quê? Más notícias. Às vezes as boas nós deixamos de transmitir, quando na verdade deveríamos ser portadores de boas notícias, de boas novas. Deixa a coisa ruim para lá, deixa a coisa ruim para trás, entendeu? Transmite não leva para frente isso não, em nome de Jesus. E nós aprendemos isso, porque isso é muito ruim, traz desgraça, tira a paz. E Paulo está dizendo aqui que o novo cristão, ele precisa ter uma comunicação, né, precisa e positiva, boa, edificante, necessária e transmissora de graça àqueles que a ouvem. O próprio Jesus Cristo, é interessante que o próprio Jesus Cristo, ele disse que há uma conexão muito forte entre o coração e a boca. Entende? A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Vamos dar uma olhada no que Jesus Cristo fala? Mateus, no capítulo 12, versos 33 ao 37.
Vamos ler esse texto junto para a gente ter um dinamismo um pouco maior aí? Vamos lá? Todos juntos? Vamos lá. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso coração pronuncia, a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E eu pergunto, seu coração está cheio de quê? De quê? As pessoas que ouvem você como servo de Deus, elas ouvem o quê? Elas ouvem coisas boas, coisas que edificam, coisas que fazem bem. Irmãos, nós cristãos precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque um dia o Senhor trará à nossa memória, um dia nós daremos conta, e Jesus deixa claro isso aqui no texto, que nós daremos contas, né, daquilo que nós proferimos. Qualquer palavra frívola, qualquer palavra má, qualquer palavra ruim que nós dissermos, Ele vai pedir conta a nós. E por isso devemos tomar cuidado. E esse dia será o dia do julgamento final. Ele trará a nossa memória. Lá fugiu o texto agora. Fugiu o nome do livro da minha cabeça. Cantares não. Eclesiastes. No último capítulo de Eclesiastes e último versículo de Eclesiastes, ele fala assim: porque Deus trará à memória tudo que você fez de bom ou de mal. Ele trará à memória. Então é melhor que Ele traga à nossa memória aquilo que nós fizemos de bom. Até porque a Bíblia fala, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Até o não fazer o bem, nós pecamos. Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A nossa língua, ela pode ser uma fonte de vida, ou instrumento refinado, pronto para ceifar a vida. A nossa língua pode ser uma fonte de vida, ou pode ser um veneno para ceifar a vida. O que você quer que a sua língua seja? Que sejamos portadores de boas novas, que a nossa língua seja portadora de vida, para a glória e louvor do Senhor. Olha o que fala Tiago. É um texto grande, mas eu quero ler com os irmãos. Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12. Ele diz assim, eu vou ler ali, que a minha versão aqui é diferente. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com
bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Os irmãos compreendem esse texto, como ele é profundo? E às vezes nós não meditamos no texto, nós não entendemos o texto. Irmãos, por que às vezes dentro das nossas igrejas há tanta briga, tanta discussão às vezes, inimizades às vezes, por causa da língua? Por causa da língua. Se nós aprendermos a resolver os problemas, ao invés de levarmos o problema para outro, nós estaríamos bem melhor. Não existiria tantas brigas na igreja, tanta discussão, tantas inimizades às vezes que existem nas igrejas. Nós precisamos aprender a refrear a nossa língua. Eu preciso entender se isso que eu vou falar vai ser bom, vai fazer bem. Acostumado com outro púlpito, eu meti a mão aqui agora na frente. Eu preciso entender, e eu preciso compreender que eu sou uma nova criatura. Eu não posso proferir palavras de maldição, palavras que vão tirar a paz, palavras que vão destruir. Por causa de uma palavra, nações entraram em guerras. Por causa de uma palavra, pessoas morreram. Por causa de uma palavra, pessoas tiraram suas próprias vidas. Por causa de palavras. Por causa de palavras, pessoas abandonaram a igreja. Por causa de palavras de outros. Por causa de palavras, casamentos foram desfeitos. Por causa de palavras, pessoas abandonaram completamente a sua fé. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado como servos de Deus que nós somos. Que da sua boca, da sua língua, saiam palavras que edifiquem, palavras que santifiquem, palavras que levem as outras pessoas à edificação, ao crescimento espiritual, não à sua ruína espiritual. E Paulo, ele nos mostra aqui, Tiago nos mostra aqui nesse texto, que a língua é um mal, um mal grande, que destrói nações, destrói vidas, destrói tudo. E destrói até mesmo a própria vida daquele que pronuncia algo que não deveria pronunciar. Então, irmãos, o cristão com as suas palavras anima a vida do seu próximo, porém, ele também pode destruir, aniquilar, levar um irmão para a longevidade do Senhor. Então, que sejamos portadores de crescimento espiritual, que sejamos bênção na vida do outro com as nossas palavras,
que nós possamos exaltar a grandeza do outro, que possamos exaltar a bondade do outro, que possamos mostrar ao outro que ele é capaz, o que pode mudar na vida dele, mas não falarmos para outro, né, coisas ruins que pode destruir a vida daquele qual eu falei. Pensemos sobre isso. E pensando dentro dessa linha de raciocínio, Salomão escrevendo a Provérbios, né, capítulo 12, verso 18, ele fala assim: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém há cuja tagarelice, o falar muito, é como uma ponta de espada, mata, destrói, aniquila, mas a língua dos sábios é medicina. Nós podemos curar muitas pessoas com as nossas palavras. Nós podemos salvar pessoas com as nossas palavras. Nós podemos levantar pessoas com as nossas palavras. Nós podemos fortalecer pessoas com as nossas palavras. Nós podemos ajudar pessoas com as nossas palavras. E que nós sejamos essas pessoas ajudadoras, que animam, que fortalecem o outro, não aquelas que destroem com as palavras. Porque quando nós abençoamos o outro, nós somos abençoados. Reflete em nós, porque o Senhor nos capacita a isso. Mas quando nós ferimos alguém com as nossas palavras, nós também nos ferimos, nós também ficamos mal, e o diabo aproveita isso para destruir aquele que falou e aquele que ouviu, e até mesmo aquele que levou, né, a má notícia. E a palavra de Deus diz que assim que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso. É um conselho de Paulo para o novo convertido, para aqueles que se converteram. Então, o primeiro conselho de Paulo, que o novo convertido deve abandonar, é abandonar a mentira, abandonar a ira, abandonar o roubo e abandonar a palavra torpe. Por quê? Tudo isso leva a uma outra situação, que ele fala no verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por quê? Porque o Espírito habita no outro. Porque o Espírito habita na igreja. E quando nós proferimos palavras que não edificam, o Espírito Santo se entristece. Porque ele habita em cada um de nós para o dia da redenção. E Paulo aqui ele está repetindo uma coisa que ele falou lá no capítulo 1, no verso 13, para esses mesmos irmãos, para que eles pudessem entender que eles tinham o Espírito Santo neles e que eles estavam aguardando a redenção de Cristo, porque eles foram selados. Como eu já falei aqui outras vezes, né? O selo dá destino à carta. Se você não sela uma carta, ela não chega no destino dela. Pode estar com o endereço, mas não tem selo, ela não chega. Como nós temos o selo do Espírito Santo, o destino para aqueles que têm o selo do Espírito Santo, qual é?
Qual é, irmãos? Não ouvi. Qual é, irmãos? Céu. Céu. Mas não entristeça o Espírito Santo com as suas palavras. Não entristeça o Espírito Santo com as suas atitudes. Quais atitudes nossas que entristecem o Espírito Santo? Quem pode me ajudar? Vamos lá. Quais atitudes nossas que entristecem o Espírito Santo? Primeiro, mentira. Outra, ira. Outra, fofoca. Outra. Vamos lá, tem mais, bastante coisa. Maledicência. O que mais? Vamos lá, irmãos, me ajuda aí. Oi? Incredulidade. O que mais? Vamos lá, eu sei que os irmãos sabem. Vamos lá, me ajuda. Palavras torpes. O que mais? Blasfêmia. Prostituição. Lascívia. O que é lascívia, irmãos? A Bíblia fala sobre lascívia. A Lênia falou. O que é lascívia, irmãos? Quem me ajuda? Vamos procurar no dicionário o que é lascívia. Pecado sexual. Vestir-se indecentemente. Vestir-se de forma que chama a atenção do outro. Sexualmente. Vulgaridade. Vestir-se de forma vulgar. Isso é lascívia. Despertar no outro desejo. Isso é lascívia. Os irmãos entendem como a gente faz às vezes tantas coisas que entristecem o Espírito Santo? Falta de comunhão. Entende? Falta de comunhão entristece o Espírito Santo. Aquilo que Hebreus fala, não deixe as vossas congregações, como é costume de alguns, deixar de estar na igreja, também entristece o Espírito Santo. Entende? Porque se eu deixo de estar na igreja, eu deixo de estar em comunhão. Se eu não estou em comunhão, eu entristeço o Espírito Santo. Se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de orar, se eu deixo de evangelizar, irmãos, tem tantas coisas que eu faço e e entristeço o Espírito Santo. Então Paulo está trazendo essa ideia para esses irmãos aqui de Éfeso, mostrando para eles que eles tinham que abandonar tudo aquilo que entristecia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agora estava neles. Eles tinham sido selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Eles tinham destino certo, o céu. Mas mesmo assim, às vezes, entristeciam o Espírito Santo. Então eu preciso compreender isso como servo de Deus, como crente em Cristo Jesus. Então eu preciso abandonar todas essas coisas que Paulo nos mostra aqui, né? Para que eu possa agradar ao Espírito e para que eu possa crescer espiritualmente e levar outros ao mesmo crescimento. É tarefa minha e sua. É responsabilidade minha e sua edificar a igreja. Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor assim nos abençoe e nos faça refletir sobre isso. Que cada um de nós possamos ir embora para casa refletindo sobre isso. Né? Como eu tenho usado a minha língua? Como eu tenho usado a minha língua? Para abençoar ou para amaldiçoar? Reflitam sobre isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por este momento e pela Tua palavra, Deus, que é tão viva, é eficaz, é tão clara, Deus, para nós, que o Senhor, ó Pai, nos capacite a enxergarmos as minúcias da Tua palavra, Deus, para que possamos aplicar as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a sermos portadores de palavras boas e maravilhosas para a vida daqueles que nos cercam.
Primeiro para a nossa família, depois para a igreja, e depois para aqueles que nos cercam lá fora, nosso trabalho, nossos amigos, para que possamos ser bênção na vida de todos, Pai. Edifica as nossas vidas, santifica as nossas vidas dentro da Tua palavra, porque ela é a verdade. É a verdade que nos cura e liberta e nos transforma, em nome de Jesus. Dê aos Teus servos uma semana abençoada, de graça, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém e amém.